Pessoal, voltei para trazer nossa aula de geografia de hoje. Pegue aí o seu módulo 2, e nós vamos lá na página da nossa aula da semana anterior, que foi na página 206, essa página aqui. Lá nessa página nós falamos sobre as moradias são construídas de materiais diferentes, vocês lembram? E lá nós apresentamos na página 207, apresentamos alguns tipos de moradias e consequentemente os materiais. Quando você observa, já é possível identificar muitas vezes o material utilizado, que nós apresentamos aqui até uma tirinha com algumas casas, algumas moradias. E você iria lá na página 208 fazer a ligação. Ligue a imagem de cada moradia aos principais materiais que foram utilizados para construí-las. Então de que é feito a casa de alvenaria? Nós utilizamos quais materiais? Utilizamos tijolos, cimento, nós utilizamos areia. Na casa palafita, nós utilizamos o quê? Madeira. Na casa pau-a-pique, nós utilizamos barro, tá bom? Aí, na página 209, nós ainda vamos continuar falando sobre os materiais que são construção das moradias. Mas antes, eu trouxe um pouquinho dessa história que vocês já conhecem bastante. A história dos 3 porquinhos. Na história dos 3 porquinhos, nós falamos, é possível identificar alguns materiais de construção de moradias. Aí aqui nós temos o prático, o nome dele já está dizendo prático. Nós temos Cícero e nós temos o Heitor. Aí aqui nós temos as casas deles 3, casa de palha, casa de madeira e a casa de tijolos. Vamos ouvir um pouquinho dessa história? Era uma vez uma família feliz de porquinhos que tinham 3 filhos. Os porquinhos foram crescendo e os pais notavam que estavam muito dependentes. Não ajudavam no trabalho de casa, nem se esforçavam em nada. Então, um dia, eles se reuniram e decidiram que os porquinhos, que já estavam bem crescidos, fossem morar sozinhos. Os pais deram um pouco de dinheiro a cada um. Alguns bons conselhos de pais, nós temos que ouvir. Os 3 porquinhos partiram para o bosque, em busca de um bom lugar para construir cada um a sua moradia. O primeiro porquinho, que era o mais preguiçoso de todos, foi logo optando por construir uma casa rápida e que não necessitasse de muito esforço, e construiu uma casa de palhas. Embora os seus irmãos lhe tenham dito que uma casa de palha não era segura. Aí ele fez daqui, a casa de palha, do prático. O nome dele já está dizendo, prático. Ele queria tudo muito fácil. O segundo porquinho, que era menos preguiçoso que o primeiro, mas que tão pouco gostava de trabalhar, ou seja, ele era só um pouquinho menos preguiçoso do que o primeiro porquinho, o prático. Construiu uma casa de madeira, porque pensava que era mais prática e resistente. O terceiro porquinho, o mais sensato de todos e mais trabalhador, preferiu construir uma casa de tijolos. Demorou mais para construí-la, mas depois de 3 dias de intenso trabalho,
trabalho. A casa estava prontinha, linda para morar. Os 3 porquinhos ouviram falar que um perigoso lobo rondava pelo bosque. E não demorou muito para que aparecesse pelas suas casas, em busca de uma boa carne de porco para comer. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. Olha aqui, a primeira casa foi construída de quê? Qual foi o material? Palha. Por que ele construiu a casa de palha? Porque ele era preguiçoso, então ele queria fazer o trabalho que facilitasse a vida dele. E, por ironia do destino, foi a primeira casa que o lobo foi bater na porta. Vamos ouvir. O lobo então foi bater na porta da casa do primeiro porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vai embora, aqui você não vai entrar." O lobo insistiu e disse: "Abra logo esta porta, ou soprarei e soprarei, a sua casa destruirei." Vendo que o porquinho não abria a porta da casa, o lobo começou a soprar e começou a soprar tão forte que a casa de palha voou pelos ares. O porquinho, desesperado, acabou correndo em direção à casa de madeira do seu irmão. O lobo correu atrás dele, mas não conseguiu alcançá-lo. O lobo, então, foi bater na porta da casa do segundo porquinho, o Cícero, que construiu a sua casa. Vamos lá, vamos ver. O lobo, então, foi bater na porta da casa do segundo porquinho. O porquinho, tentando intimidá-lo, disse: "Vá embora, seu lobo. Na minha casa de madeira, você não vai conseguir entrar." Será que ele vai conseguir entrar? O que vocês acham? Que essa casa de madeira aqui, ela está resistente o suficiente para o porquinho para o lobo não entrar? Vamos ver. O lobo insistiu e disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei e soprarei, e esta casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar e soprar tão forte que a casa de madeira caiu e ficou em pedaços. Os porquinhos, desesperados, acabaram correndo em direção à casa de tijolos e cimento do outro irmão. O lobo correu atrás deles, mas não conseguiu alcançá-los. O lobo então foi bater na porta da casa do terceiro porquinho. Os porquinhos, tentando intimidá-lo, cantaram: "Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau. Ele é um cara que legal." O lobo ficava cada vez mais furioso e gritou: "Abram a porta já!" E os porquinhos responderam: "Vá embora, seu lobo. Você não conseguirá destruir esta casa, porque ela está feita com tijolos e cimentos." O lobo insistiu e disse: "Abram logo esta porta, ou soprarei e soprarei, e esta casa destruirei." Vendo que os porquinhos não abriam a porta da casa, o lobo começou a soprar, soprar, e a casa continuava inteira no seu lugar. O lobo ficou tão cansado que acabou sentando-se ao pé da porta para descansar. Enquanto isso, pensou e pensou em como entrar na casa e teve uma ideia. Foi buscar uma escada para subir ao telhado da casa e entrar na casa pela chaminé. Os porquinhos, vendo o que tramava o lobo, reagiram logo. Puseram a ferver um balde enorme de água e o colocou no final da chaminé e esperaram. Quando o lobo entrou na chaminé, caiu bem dentro do balde cheio de água fervendo.
Uai, uai! Gritou o lobo, saindo correndo ao lago para aliviar suas queimaduras, e assustado, nunca mais voltou para perturbar os porquinhos. Olha aí a importância de se morar em uma moradia segura. Por isso que eu trouxe essa história, para que a gente possa analisar os materiais de construção. A casa de madeira, ela é uma casa segura, mas não tanto quanto a casa de tijolos, se a gente for olhar para a casa dos porquinhos. Mas existem determinadas regiões, determinados lugares, que as casas são feitas de madeira e são sim seguras, porque além das madeiras, eles utilizam outros materiais para deixar essas moradias ainda mais seguras. Aqui nós apenas estamos tendo uma pequena ilustração, porque a importância, o porquinho que fez a sua casa de palha, ele não pensou na sua segurança, ele só pensou na praticidade, em fazer algo que terminasse o quanto antes. O porquinho do meio, o porquinho Cícero, o segundo porquinho, ele construiu a sua casa de madeira, porque também não queria ter muito trabalho. Agora, o Heitor construiu a sua casa de tijolos e cimento. Ele era um pouquinho mais responsável, tá bom? Mas a gente tem que falar que existem pessoas que não têm uma moradia tão segura, não é porque elas não queiram, é porque muitas vezes elas não têm condições de ter uma moradia feita com materiais seguros, tá bom? Aí aqui na página 209 diz assim: substitua os desenhos por letras e descubra o nome de alguns materiais utilizados na construção das moradias. Por exemplo, você vai colocar aqui no item A, nós temos a tartaruga, ioiô, jacaré, olho, lápis e olho novamente. Então, você vai colocar aqui o T de tartaruga, I de ioiô, J de jacaré, O de olho, L de lápis e O novamente de olho. Você vai formar que palavra? Qual foi a palavra que você formou aí? Coloque aí para que você consiga ler e identificar. Muito bem, você formou a palavra tijolo. É um dos materiais de construção utilizado nas moradias. No item B, vamos lá no item B. Tartaruga, elefante, lápis, helicóptero e abelha. Vamos lá. T de abelha, você vai colocando aí no seu livro. Lembrando que utilize letra cursiva, tá bom? Quando for um nome próprio, se tiver aqui eu digo, mas os materiais de construção são materiais, são nomes comuns, viu? Não é letra maiúscula inicial, não, é letra minúscula. Então, no item B, ó, T de tartaruga, você vai colocar no tracinho, tem a tartaruga. E de elefante, L de lápis, helicóptero tem som de E, mas é H, tá certo? Abelha, A de abelha. Nós formamos, qual foi o nome do material? Quem sabe me dizer? Formamos a palavra telha, outro material utilizado nas construções, que é para cobrir, né, para formar os telhados das moradias, as telhas. Item C, nós temos vaca, ioiô, o dado, relógio e olho. Então você vai colocar V de vaca, I de ioiô, D de dado, R de relógio e O de olho. Qual foi a palavra que você formou? Digam-me aí. Nós formamos a palavra vidro. Vidro. Algumas moradias utilizam para as janelas, utilizam nos banheiros, para fazer os boxes, para fazer prateleiras, tá certo? Algumas moradias utilizam bastante nas portas, nas janelas, que também é um material de construção.
Item D de dado, nós temos coração, ioiô, melancia, elefante, navio, tartaruga e olho novamente. Então você vai colocar C de coração, I de ioiô, M de melancia, E de elefante, N de navio, T de tartaruga e O de olho. Nós formamos que palavra? Quem consegue ler? Vamos lá. Formamos o nome de um material utilizado nas construções. Foi o cimento, que é utilizado para fazer a massa, para assentar os tijolos, para rebocar as paredes. O cimento ele é utilizado para fazer muitas coisas das moradias, tem muitas finalidades. O item é de escada. Aí nós temos melancia, abelha, dado, elefante, ioiô, relógio e abelha novamente. O que é que você vai fazer? Melancia, qual é a inicial? M. Abelha, já está dizendo, a abelha, A. Dado, qual é a inicial de dado? Isso mesmo, D. Elefante, qual é a inicial de elefante? E. Qual é a inicial de ioiô? I. De relógio, R. De abelha, A. Que palavra você formou? Qual foi o nome do material de construção que você formou? Formamos o nome madeira. Madeira, que também é muito utilizado nas construções. Aqui na casa do Pouquinho, ele utilizou madeira para construir a sua casa toda. Tem moradias que elas são sim construídas todas, feitas paredes, utilizando madeira, mas existem métodos que também deixam essas casas ainda mais seguras. Lá na página 210, pesquise em revistas, nesta página aqui, você vem para esta página. Pesquise em revistas, jornais ou outros materiais, figuras que mostrem diferentes tipos de moradias. Recorte e cole as figuras no espaço abaixo. O que é que você vai fazer? Você vai procurar nas revistas, nos jornais, onde você puder cortar para que você consiga colar aqui na atividade. Diferentes tipos de moradias. Professora, eu posso colocar a moradia construída com palha? Pode. Posso construir uma de madeira? Pode. Colocar uma imagem representando uma casa de madeira? Pode. De alvenaria? Pode. Aí você pode observar que nós temos vários tipos de material utilizado nas moradias. Você pode observar que temos as casas de alvenaria, que são as casas predominantes aqui da nossa cidade. Se você observar, a maioria das casas aqui na nossa cidade, das moradias, elas são feitas de alvenaria, tá certo? Que é utilizados tijolos, cimentos, são utilizados areia, tá bom? Utilizado tintas, tudo isso são os materiais utilizados nas construção dessas moradias de alvenaria. Também aí tem muitos outros tipos de moradias de outros países que também são utilizados, a grande maioria, materiais diferentes. Por que, professora? Porque também para construir as moradias se depende muito do clima de cada lugar, de cada país, de cada cidade.
Se for um local muito frio, tem um determinado tipo de material que é utilizado para a moradia. Se for um lugar quente, aí já se utiliza outros materiais. Por isso também que quando nós olhamos aqui, nós identificamos diferentes tipos de moradias. As casas palafitas, por exemplo, elas são construídas com bastante madeira e elas ficam sobre as estacas. Por quê? Porque aquela região onde elas são construídas são regiões onde tem muitas cheias no período das chuvas. Então os rios eles têm essa tendência de subir muito o nível das águas. Por isso elas já são construídas sobre as estacas, justamente para facilitar quando acontece esse período das cheias. Exatamente porque as águas dos rios irão subir e, consequentemente, se elas não estiverem altas, as casas irão ficar submersas nessa água, né? E por isso são construídas com esses materiais. Então vocês irão fazer essa pesquisa, vocês irão recortar, irão colar e vão nos enviar para que possamos fazer as correções, tá bom? Então fico por aqui, mas eu vou voltar daqui a pouquinho com a nossa aula de filosofia, tá bom? Hoje não tem a professora Damares, só são aulas com a professora Ana, tá bom? Então até daqui a pouco.